Glória a Deus. Querida igreja, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Graças a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta noite para juntos adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Quero desde já agradecer ao meu pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos, pela confiança e por nos permitir estar aqui cooperando com os irmãos. Meus irmãos, em rápidos momentos, eu queria compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, no capítulo número 10. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 10, versículo de número 34. É um texto muito conhecido. Quantos acharam, digam amém. Diz assim: e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Quantos podem dizer amém? Querida igreja do Senhor, o texto que nós acabamos de ler no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, fala-nos a respeito de uma parábola intitulada com a epígrafe O Bom Samaritano. Um texto muito conhecido de todos nós, texto este que é tema de várias reflexões, de várias dramatizações, jograis, canções, louvores e etc. O texto começa no capítulo 10, versículo 25, quando um certo doutor da lei tenta colocar Jesus em provas. E o texto vai dizer: e eis que este certo doutor da lei, tentando-o a Jesus, disse: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Os doutores da lei eram aqueles que eram responsáveis por ensinar o povo sobre a lei de Deus, sobre a lei de Moisés, acerca da Torá, do Pentateuco. E os homens que se intitulavam e tinham este título de doutores da lei eram homens que não aceitavam o ministério de Jesus. Naqueles dias, alguns, como os fariseus, escribas e doutores da lei, todas as vezes que se encontravam com Jesus, eles tentavam de todas as formas colocar Jesus em situações constrangedoras. E desta vez, este certo doutor da lei pergunta a Jesus: o que eu farei para herdar a vida eterna? Essa expressão, quando ele diz mestre, rabi, já é uma forma irônica para se referir a Jesus, pois eles não aceitavam a Jesus como mestre. Porém, quando ele faz esta pergunta diante de todos, Jesus responde a ele com outra pergunta. Este doutor da lei achava que iria pegar Jesus em uma pergunta capciosa. Ele estava envolvendo um assunto de cunho soterológico que envolvia a questão da salvação, falando sobre a vida eterna, e a pergunta dá a entender que o doutor da lei entendia sobre salvação quando se merecia esta salvação ou quando se devia se fazer algo por ela. Jesus entendeu que aquele homem estava lendo a lei de forma errada. Jesus percebeu que ele era um doutor da lei despreparado e disse para ele no versículo 26: e o que é que está escrito na lei? E como leis? Jesus faz duas perguntas para ele, respondendo à pergunta que ele fez. Quando ele pensa que Jesus iria responder algo que ele possivelmente queria ouvir, Jesus diz a ele: se você é um doutor da lei, o que é que está escrito na lei?
como é que você está lendo esta lei? E a Bíblia diz no versículo 27 que ele responde: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E quando Jesus ouve esta resposta, o versículo 28 vai dizer: e respondeu Jesus e disse-lhe: respondestes bem, faz isto e viverás. Era como se Jesus estivesse dizendo para aquele doutor da lei: a salvação não depende de nenhum feito do homem, mas se você quer procurar meios humanos para você chegar à salvação, cumpra a lei na sua totalidade, que quem sabe você viverá eternamente. Mas Jesus sabia que nenhum homem aqui na terra poderia cumprir a lei na sua totalidade. É por isso que Jesus disse: faça isso e viverás, porque Jesus sabia que ele sabia muito e aplicava pouco. Jesus sabia que aquele doutor da lei sabia muito na teoria, mas não vivia aquilo que ele sabia. E o texto continua dizendo que o doutor da lei, diante dessas respostas encurraladoras de Jesus, no versículo 29, ele tenta se justificar. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Esta pergunta parece até um pouco sem sentido, porque o doutor da lei com certeza sabia quem era o seu próximo. Ele estava tentando apenas se justificar, como diz o texto, mas Jesus sabia qual era a intenção do coração do doutor da lei. Enquanto ele estava tentando procurar respostas na lei para a salvação, não sabia ele que estava falando com o dono da graça. Aquele que estava ali diante dele era quem podia salvar e perdoar a todos os homens. Jesus disse para ele: eu vou contar uma parábola para você. No versículo 30, respondeu Jesus e disse: descia um homem de Jerusalém para a Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e o espancando-o se retiraram. Observe que Jesus começa dando uma parábola, contando uma parábola para trazer para aquele homem algumas verdades contidas nesta história. Jesus pegava alguns episódios, algumas ilustrações, alguns exemplos do cotidiano e traziam mensagens poderosas dentro desses ensinamentos. Jesus sabia que existia esse caminho de Jerusalém para Jericó, que segundo a geografia bíblica era de aproximadamente 25 a 27 quilômetros. E quando Jesus diz descia, ele sabia do que estava dizendo, porque Jerusalém ficava a 800 metros acima do nível do mar, quanto Jericó ficava 400 metros abaixo, ou seja, era de fato uma descida, e esta descida era muito perigosa. Segundo alguns estudiosos, vai dizer que este caminho era conhecido como um caminho sangrento, porque os ladrões ficavam pegando todos os peregrinos que passavam por este caminho e que tinham alguma coisa. Observe que o texto não vai mostrar o que este homem carregava, porém nós entendemos que ele tinha alguma coisa de valor, porque os ladrões, os salteadores, os despojaram, roubaram aquele homem, e além de roubar aquele homem, espancaram ele. Quando vejo essa cena, eu vejo que este homem estava desprovido de uma segurança, e também que ele estava só, naqueles caminhos dos desertos, dos espinhadeiros, que descia de Jerusalém para Jericó. Não era se confiável andar sozinho, não era, porque os ladrões, os salteadores se aproveitavam por causa da capital da adoração, Jerusalém, do centro comercial de lá, tanto de Jerusalém quanto de Jericó, e muitos comerciantes, Kenneth Bailey vai dizer isto, passava pelaquela região, de modo que os salteadores se aproveitavam para roubar
todos aqueles que passavam, de modo que a Bíblia vai dizer que este homem caiu na mão dos salteadores, e os salteadores, quando espancaram, deixaram o homem lá, e o versículo 30 vai dizer que o deixaram meio morto. Tem tradução que diz quase morto ou semi-morto. E quando isto acontece, o homem está lá caído no chão. O versículo 31 vai dizer que ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. Os sacerdotes, eles tinham motivos religiosos para não se aproximar, porque se ele se aproximasse de coisas que para eles se considerassem impuras, eles se tornavam impuros ritualmente falando. Eles não poderiam celebrar, eles não poderiam oferecer, eles não poderiam fazer nenhuma liturgia se eles estivessem consideravelmente imundos por chegar perto de alguma coisa. Acredita-se que era aproximadamente uma distância de 4 côvados o limite que um sacerdote poderia chegar até uma pessoa no estado de morte. E quando este homem passa, este sacerdote, ele olha o homem caído lá, a Bíblia diz que ele passa de longe, porque ele prefere cumprir a sua religiosidade do que parar para atender alguém que está ferido no caminho. A Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que ocasionalmente também, de igual modo, descia um levita. Estes 2 homens a quem falei, eles eram responsáveis pelos cultos, pelos sacrifícios, pelos rituais, pela liturgia. Então eles não poderiam de forma alguma chegar para parar e dar atenção àquele homem que para eles já estavam considerado morto. Mas eu tenho algo de Deus para dizer para vocês nesta noite. O erro do sacerdote e do levita foi de não reparar que o homem não estava morto, estava quase morto. E quase morto não é morto. Eu vou repetir: quase morto não é morto. O diabo jurava que aquele homem iria morrer no meio do caminho. Assim, quem sabe ele olhou para mim, olhou para você em meio a tudo isso que está passando e achou que você iria morrer também no meio do caminho. Quem sabe alguém passou por você e não lhe deu atenção a devida. Quem sabe alguém passou por você e não prestou atenção que você está ferido, mas está vivo, que está parado, está caído, mas está respirando. Mas Deus ainda tem o socorro do céu para enviar para aqueles que estão precisando de ajuda. Aleluia. Eu sinto graça de Deus porque essa história ganha uma reviravolta. Enquanto o sacerdote e o levita passa de longe, passa por longe daquele homem que estava caído, a Bíblia vai nos dizer que Jesus agora, para esquentar a parábola, ele bota no versículo 33 um personagem que não poderia estar aonde estava. Quem? Um samaritano. E o texto vai dizer: mas o samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele. Observe que o samaritano, ele chegou perto daquele homem que estava moribundo à beira da morte, porque ele entendeu que aquele homem ainda estava vivo, estava precisando de ajuda. E o samaritano tinha todos os motivos para não parar, porque por causa de guerras ideológicas, por causa de guerras teológicas, por causa de preconceito. O samaritano não fala com judeu, judeu não fala com samaritano. Mas o samaritano não queria saber disso. Por quê? Porque na parábola ele representa alguém que não faz acepção de pessoas. Ele parou junto daquele homem e viu que o homem estava respirando. Ele deitou azeite e vinho nas feridas daquele homem. Por quê? Porque ele sabe como cuidar de feridas. Jesus de Nazaré estará aqui nesta noite para dizer a você e a você que está nos assistindo: ele sabe tratar das tuas feridas. Nesta noite, se eu fosse você, eu me alegrava em Deus. Por quê? Porque o dono do céu, o dono da terra, te trouxe aqui para te dizer: eu cuido de você, eu cuido das tuas feridas, eu sei como encontra-se o teu coração nesta noite. Aleluia. E para tomar meu assento, este homem tinha todos os motivos para não parar. Primeiro, porque ele poderia ser mal interpretado.
Segundo, porque ele estava nas mesmas condições de risco do viajante. Ele poderia cair na mão dos salteadores que fez aquilo com o viajante. E diferente dos outros, esse aqui a Bíblia mostra o que ele tinha. Ele tinha dinheiro. Ele tinha azeite e vinho, que eram especiarias que custavam caro. Ele tinha animais, porque ele bota o homem na sua cavalgadura. Ou seja, ele tinha tudo para ser assaltado. Mas ele não pensou em nada disso. Ele pensou em alguém que estava caído à beira do chão, à beira do caminho, e disse: eu vou parar. Aleluia. Eu sinto graça de Deus para lhe dizer isso aqui nesta noite. Se este samaritano representava Jesus na parábola, ele de forma alguma poderia passar desapercebido. Por quê? Porque Jesus não deixa ninguém na estrada. Jesus não deixa ninguém no caminho. Lembra de você, aonde você estava, quem era você. Jesus se encontrou com você e pegou você de onde ninguém queria pegar e te cuidou de você. E olha onde você está nesta noite. Aleluia. Por gentileza, com carinho, diga para quem está ao seu lado, mesmo que de longe, de máscara, diga para ele assim: Jesus parou para atender você nesta noite. Diga para ele: ninguém quis parar. Diga, ninguém quis parar, mas o dono do céu parou nesta noite para te dizer: eu conheço as tuas feridas, eu vou deitar azeite e vinho. Porque os salteadores pecaram por provocar feridas. O levita e o sacerdote pecou por negligenciar a ferida. Jesus não vai causar ferida e nem vai absorver, ou melhor, e nem vai negligenciar as tuas feridas. Ele vai tratar, ele vai cuidar. Nem que preciso seja ele esfregar azeite, esfregar vinho. Vai doer, mas vai curar. Vai doer, mas Deus vai tratar. E no final o nome de Deus será glorificado na tua vida. Quantos se alegram nesta noite por serem alcançados por este samaritano? Ele parou e ele percebeu que o homem estava quase morto. Quase morto não é morto. Quase morto não é morto. Eu vou dizer de novo para você entender: quase morto não é morto. Deus se utilizou do quase na história deste homem. Porque, quem sabe alguém olhou para você e disse: nesta pandemia, quase que ela se afasta. E Deus lá do céu dizendo: quase. Alguém dizendo: quase que ele para. E Deus lá do céu dizendo: é verdade, quase. Quase que ele joga tudo para cima. E Deus dizendo: é verdade, quase. Mas quase não é certeza. A certeza é que ele vai parar nesta noite. Eu sinto graça de Deus para dizer isso aqui. E quando ele deita o azeite e o vinho nas feridas, ele trata das feridas. Porque se tem uma coisa que Jesus sabe fazer, é tratar das feridas abertas. O atador de feridas estará aqui nesta noite. O Espírito Santo de Deus está passeando em nosso meio nesta noite e está dizendo: qual é a tua ferida? Eu tenho um remédio certo. Ele tem um remédio para tratar da tua ferida. Talvez alguém não entende, alguém não compreende, alguém julga, alguém interpreta de forma errada, mas ele te diz: eu te conheço, e é por isso que eu parei para cuidar de você, para botar você no ombro e para te carregar nos braços e te dizer: tem jeito, tem jeito, tem jeito, tem jeito, tem jeito, tem jeito. Que Deus abençoe a igreja. Saia daqui com esta palavra nesta noite. Ele cuida de você. Eu sinto graça de Deus aqui nesta noite. Se eu fosse você, eu adorava Ele. Porque enquanto você está aqui adorando, Ele está cuidando do que você não pode cuidar.
Ele está indo onde você não pode ir. Talvez você chegou aqui e deixou alguém ferido em casa, mas Deus está te dizendo nesta noite: se alegre, porque eu sei cuidar das feridas que você não sabe. Aleluia. Levou-o para uma estalagem, pagou os 2 dinheiros que tinha. Eba, sebioteca. E disse ao hospedeiro: fique com este homem, pode gastar, porque na volta o que ele gastar eu pago. A tua dívida já está paga. Ô irmão, isso aqui era para tu levantar a mão para cima e dar glória para Jesus, porque eu estou dizendo para você que a sua dívida já foi paga. Diga aí para quem está do seu lado isso, para eu tomar meu assento. Diga para ele: se alegre. Diga mais forte, que assim ele vai ficar mais triste do que chegou. Diga: se alegre, a tua dívida já foi paga, já foi paga, já foi paga, já foi paga, já foi paga nesta noite. Que Deus abençoe. Agradeço ao meu pastor a oportunidade. Esta palavra estava ardendo no meu coração. A tua dívida foi paga. Ele pagou adiantado. E se acontecer algum incidente no meio do percurso, ele paga. Entendeu não? Eu vou dizer de novo. Ele já pagou adiantado na cruz do Calvário. E o preço que ele pagou foi de sangue. E a garantia é esta: se você, quem sabe, tropeçar durante o teu percurso, durante a tua caminhada, o sangue de Jesus é moeda que não perde valor. Está pago. O sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. Que Deus abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.